Você entra na academia, olha para o espelho e sente que algo não está certo. Treina há meses, segue o plano, mas os ombros continuam os mesmos. Às vezes, até doem mais do que evoluem. E é aí que mora o problema. Depois dos 40, o ombro não perdoa excesso de ego, nem movimento errado. Ele cobra juros. Não importa o peso que você levanta se a articulação está gritando por socorro. O erro mais comum é achar que quanto mais exercícios, melhor. A indústria do treino te convenceu disso. 20. Variações, ângulos mirabolantes, máquinas com cabos em todas as direções. Só que o corpo, diferente da máquina, precisa de clareza, não de confusão. O ombro é uma engrenagem fina. Quando uma parte gira fora de ritmo, o resto sofre. É por isso que o treino certo não é o mais barulhento, é o mais preciso. Pense nos seus ombros como um farol. Se a base é firme, a luz alcança longe, mas se o foco dispersa, o feixe se perde no nevoeiro. É isso que acontece quando você mistura dezenas de exercícios que parecem funcionar, mas só espalham o estímulo e sobrecarregam o manguito rotador, o conjunto de músculos e tendões que mantém a articulação no lugar. Depois dos 40, esse sistema se torna mais sensível. A cartilagem afina, o tendão precisa de mais tempo para se recuperar e o corpo já não tolera o improviso. Por isso, o segredo não está em quantos movimentos você faz, mas em quais você mantém. A boa notícia é que bastam 4 exercícios, simples, sólidos e comprovados, para construir ombros largos, fortes e sem dor. Eles trabalham força, estabilidade e controle, tudo ao mesmo tempo. São como 4 engrenagens que se encaixam com perfeição. Uma empurra, outra estabiliza, outra puxa e a última protege. Quando esses 4 movimentos entram na sua rotina com técnica, o resultado aparece rápido, sem inflamar, sem travar e sem aquele medo constante de lesionar. Hoje, você vai entender exatamente quais são esses 4 exercícios e por que o resto gera risco. Vamos direto ao que realmente constrói, sem enrolação, sem truque de academia e sem fórmulas milagrosas. Só o essencial, o que funciona, o que fortalece e o que te mantém inteiro. Mas antes de seguir, verifique se já está inscrito no canal. Aqui o foco é o mesmo que o do seu corpo. Crescer com segurança, treinar com propósito e evitar tudo o que só desperdiça energia. E me diga nos comentários, se o seu objetivo é ombros largos, escreva largura, mas se o que você busca é treinar sem dor, escreva segurança. Quero ver de que lado você está, do treino que constrói ou do treino que cobra. O exercício número 1 é o desenvolvimento acima da cabeça. O movimento que separa quem apenas move peso de quem realmente constrói ombros fortes e seguros. Ele é o pilar de todo o treino de deltoides, o tipo de exercício que ensina o corpo a empurrar com estabilidade e técnica. Quando você levanta o peso acima da cabeça, o ombro precisa trabalhar em conjunto com o abdômen, o tronco e as pernas. E é aí que mora o síntese na... Segredo: força de verdade não nasce isolada, nasce da coordenação entre todas as partes do corpo. Comece de pé, com os pés na largura dos ombros e o abdômen firme. Pegue 2 halteres, ou uma barra se preferir, e traga o peso até a altura do queixo. Antes de empurrar, puxe o ar profundamente e sinta o tronco se tornar uma coluna de apoio. Agora, empurre o peso para cima sem pressa, como se quisesse afastar o teto. No topo, mantenha o abdômen contraído, sem deixar a lombar arquear. Essa sustentação é o que diferencia o treino inteligente do treino apressado. Na descida, o controle é tudo. Deixe o peso voltar devagar, sentindo o deltoide assumir o comando. É nesse retorno que o músculo realmente aprende, o que muitos chamam de tempo sob tensão, e que o corpo entende como sinal claro de crescimento. A pior armadilha aqui é querer mostrar força demais. Quem exagera no peso acaba inclinando o tronco, roubando o movimento com as costas e transferindo toda a carga para a lombar. Isso não é treino de ombro, é convite à lesão. O correto é pensar no movimento como uma linha vertical. Pés firmes no chão, barra sobe em direção ao céu e tudo o que não for ombro permanece imóvel. Depois dos 40, esse exercício ganha um valor ainda maior. Ele ensina o corpo a estabilizar o tronco, melhora a postura, fortalece o core e devolve a confiança de levantar peso acima da cabeça sem medo. É o tipo de movimento que traz força real, aquela que se nota no dia a dia, quando você carrega algo pesado, coloca uma mala no compartimento do carro ou até levanta o neto no colo, sem sentir o ombro reclamar. Se quiser adicionar intensidade, varia o formato. O desenvolvimento com halteres sentado elimina o impulso das pernas e concentra todo o trabalho nos deltoides. Já o desenvolvimento em pé ativa o corpo inteiro, exigindo mais controle e estabilidade. Você pode alternar entre os dois, mas nunca sacrifique a técnica por mais carga. Um bom treino de ombros é como uma conversa entre músculos. Se um fala alto demais, o outro se cala, e o resultado é desequilíbrio. Cada repetição bem feita vale mais do que 10 mal feitas. A cadência ideal é simples, 2 segundos para subir, uma pausa no topo,
3 segundos para descer. Isso mantém o músculo ativo o tempo todo e evita sobrecarga nas articulações. Lembre-se, o objetivo não é apenas levantar, é controlar. E se esse tipo de explicação direta e prática faz sentido para você, curta o vídeo agora. Assim, o YouTube entende que você quer mais treinos que realmente funcionam, sem modinhas, sem truques e sem dor. O desenvolvimento acima da cabeça é o começo da construção de ombros fortes. Nos próximos minutos, você vai descobrir como os outros 3 exercícios se encaixam perfeitamente com ele, formando um sistema que constrói força e protege o corpo por inteiro. O exercício número 2 é a elevação lateral, e é aqui que o formato real dos ombros começa a aparecer. Enquanto o desenvolvimento cria força e estrutura, a Pidesinus, elevação lateral dá largura e definição. Aquele visual arredondado que faz o tronco parecer maior e mais equilibrado, mesmo quando você está de camisa. É um movimento aparentemente simples, mas que exige precisão milimétrica para funcionar sem gerar dor. Imagine que seu ombro é um eixo e o braço é uma alavanca. O papel da elevação lateral é fazer essa alavanca girar no ângulo certo, sem roubar força do pescoço ou da lombar. O problema é que, na pressa, muita gente transforma esse exercício em um festival de balanços, torções e impulsos. O corpo balança, o trapézio assume o controle, e o que deveria fortalecer o deltoide acaba sobrecarregando articulações frágeis. A execução correta começa de forma simples. Fique de pé, pés afastados na largura dos ombros e joelhos levemente flexionados. Segure os halteres ao lado do corpo, com uma leve dobra nos cotovelos. E essa dobra nunca muda. O segredo está em pensar que quem levanta o peso não são as mãos, mas os cotovelos. Quando você imagina empurrar o ar com os cotovelos, o foco vai direto para o deltoide lateral, o músculo responsável pela largura. Levante os braços até a altura dos ombros, e só até aí. Subir demais muda o ângulo e começa a comprimir o ombro, o que com o tempo causa inflamações no manguito rotador. O controle é tudo. Suba em 2 segundos, segure um instante no topo e desça lentamente, sem deixar os halteres despencar. A mágica está justamente na descida, quando o músculo tenta resistir à gravidade e é forçado a crescer. Outro ponto que muda tudo é o ângulo do movimento. Se você levantar os braços exatamente de lado, cria um atrito natural entre o húmero e a articulação do ombro. O ideal é um leve avanço, cerca de 30 graus à frente do corpo. Esse pequeno detalhe, chamado plano escapular, faz toda a diferença. O movimento se torna mais confortável, natural e muito mais seguro. Evite também deixar o polegar apontando para cima. A posição neutra ou levemente inclinada para baixo mantém o foco no deltoide e reduz o estresse nas articulações. A escolha da carga também diz muito sobre sua maturidade no treino. Quem busca resultado real sabe que o ombro não entende números, entende tensão. Usar halteres mais leves e controlar a execução traz resultados muito maiores do que forçar pesos altos e mover o corpo inteiro junto. Pense que a cada repetição você está esculpindo o ombro, não apenas levantando um objeto. Depois dos 40, essa atenção faz toda a diferença. O tecido conjuntivo já não se recupera com a mesma velocidade. E os pequenos erros que antes passavam despercebidos agora cobram caro. Mas quando você acerta o gesto, postura alinhada, abdômen firme, escápulas estabilizadas e movimento limpo, o corpo responde rápido. Em poucas semanas, o deltoide ganha densidade, o trapézio relaxa e até a postura melhora. O espelho começa a mostrar um contorno mais cheio e arredondado, tipo de mudança que acontece de dentro para fora. A elevação lateral é o equilíbrio perfeito entre controle e intensidade. Ela ensina que construir músculo não é sobre força bruta, e sim sobre dominar o movimento. Quando feita com calma e intenção, ela ativa o que precisa, protege o que importa e transforma o simples levantar de um peso em um exercício de precisão, um treino para o corpo e para a mente. Se o que você quer é continuar treinando com força, mas sem dor, o livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos. Depois dos 50 é o próximo passo lógico. Ele foi criado exatamente para quem quer estabilidade nas articulações, força funcional e energia real, sem depender de treinos arriscados ou suplementos milagrosos. Lá dentro, você vai encontrar protocolos práticos de treino, nutrição e recuperação que seguem a mesma filosofia deste vídeo. Menos barulho, mais resultado. É um guia direto que ensina como construir um corpo forte, proteger seus ombros e continuar evoluindo com segurança, ano após ano. Se esse tipo de abordagem faz sentido para você, o acesso está no comentário fixado. Guarde o seu e use como manual para treinar com inteligência, porque depois dos 40, o corpo não precisa de mais esforço, precisa de estratégia. O exercício número 3 é a elevação frontal, e é aqui que o ombro ganha projeção e densidade. O tipo de força que aparece mesmo quando o braço está parado, apenas sustentando o corpo.
Se o desenvolvimento cria estrutura e a elevação lateral da largura, a frontal é quem traz volume para frente, preenchendo o contorno entre o peitoral e o deltoide. É o detalhe que separa ombros planos de ombros marcantes, aqueles que sustentam postura, presença e confiança. A execução parece simples, mas é justamente por isso que muita gente faz errado. O erro mais comum é tentar levantar demais, transformando o exercício em um movimento descontrolado de quadril e lombar. Mas o segredo está na calma e na precisão. Fique de pé, pés afastados na largura dos ombros e joelhos, levemente flexionados. Segure os halteres ou uma anilha à frente das coxas, com os braços estendidos, mas não travados. Agora, imagine que vai empurrar uma porta pesada. É exatamente essa sensação que deve conduzir o peso para cima. O movimento para quando os braços chegam à altura dos ombros. Ultrapassar esse ponto não aumenta o resultado, só aumenta o risco. Na subida, o ar sai, o abdômen contrai e o foco é total no deltoide anterior. Na descida, o controle é tudo. O peso deve descer em 2 ou 3 segundos, sentindo o músculo resistir, não apenas relaxar. Essa resistência na volta é o que realmente ensina o corpo a crescer. A pressa só rouba estímulo e o impulso só rouba saúde articular. Outro detalhe é o ângulo das mãos. Mantenha as palmas viradas para baixo ou ligeiramente inclinadas para dentro. Esse pequeno ajuste distribui melhor a carga e evita a sobrecarga nos tendões do ombro. Se usar barra, prefira uma pegada um pouco mais estreita que a dos ombros. Se usar anilha, concentre-se em manter o peso equilibrado no centro, sem deixar os braços competirem entre si. A escolha da carga é o ponto mais crítico. Cargas leves demais não estimulam, pesadas demais tiram o controle. A medida certa é aquela que permite sentir o deltoide queimando, antes de sentir o corpo balançando. O ideal é alcançar de 10 a 15 repetições sólidas, com tensão constante e sem pausas longas no fundo. O tempo sob tensão vale mais que o número no halter. Depois dos 40, esse tipo de movimento se torna ainda mais importante. A elevação frontal não serve apenas para a estética. Ela corrige o padrão de empurrar do corpo. Cada repetição melhora a sua capacidade de empurrar uma porta, levantar uma caixa ou até sustentar o peso de algo sobre o peito sem dor. Ela ensina o ombro a trabalhar junto com o tronco, sem deixar o esforço escapar para o pescoço ou a lombar. Quando bem feita, ela também reforça o equilíbrio entre a parte frontal e posterior dos ombros, o que é essencial para evitar lesões. Um corpo maduro não pode se dar ao luxo de trabalhar apenas o que aparece no espelho. A harmonia entre força e controle é o que mantém você treinando por décadas, e não apenas por meses. Por isso, cada repetição da elevação frontal é uma lição de paciência e precisão. Ela exige foco, respiração e coordenação. Mas o resultado, aquele formato cheio e firme que se destaca até nas roupas, é o reflexo direto de quem aprendeu a treinar com inteligência. O ombro deixa de ser um ponto frágil e passa a ser o centro da estabilidade de todo o tronco. O exercício número 4 é a elevação posterior, também conhecida como reverse fly. Ela é o ponto de equilíbrio entre força e proteção, o que mantém o ombro saudável mesmo depois dos 40. Enquanto os outros exercícios moldam a parte da frente e do meio do deltoide. É aqui, de trás, que a estabilidade verdadeira nasce. Sem ela, qualquer ganho vira fragilidade disfarçada. É a elevação posterior que impede o corpo de tombar para frente, de encurtar o peito e de perder a postura. Firme que faz diferença tanto na academia quanto na vida. A posição de partida é tudo. Incline o tronco levemente à frente, mantendo a coluna reta e o abdômen contraído, como se quisesse proteger a lombar com o próprio ar. Os halteres ficam pendurados abaixo do corpo, braços quase estendidos, mas com uma leve flexão nos cotovelos. Agora vem o ponto mais importante. O movimento não parte das mãos, parte dos cotovelos. Pense que está tentando afastar os cotovelos um do outro, como se quisesse abrir um manto invisível nas costas. Essa intenção faz com que o deltoide posterior trabalhe de verdade, e o trapézio, que adora roubar a cena, fique quieto no lugar dele. Suba até a altura dos ombros e segure um instante no topo. Não precisa ir além disso. Exagerar só transfere tensão para músculos que não deveriam participar. A descida é lenta, com controle. É ali, na volta, que o ombro aprende a resistir. O tendão ganha firmeza e o músculo realmente cresce. Descer rápido é desperdiçar metade do resultado. O segredo é entender que esse não é um movimento de força bruta, e sim de precisão cirúrgica. Pesos leves, execução limpa e cadência constante valem mais que qualquer número grande no halter. Quem tenta provar força aqui só prova imprudência, e o ombro cobra caro. Cada repetição deve parecer uma escultura. Você molda devagar, sente cada fibra trabalhando e, quando termina, percebe que a atenção foi para o lugar certo, lá atrás, na base que sustenta o tronco. Depois dos 40, essa
A parte do corpo é muitas vezes a mais negligenciada e também a mais necessária. O deltoide posterior é o antídoto natural contra ombros caídos, costas curvadas e dores persistentes. Fortalecê-lo é reensinar o corpo a ficar ereto, a manter o peito aberto e os ombros alinhados, mesmo nas longas horas sentado, dirigindo ou diante de uma tela. É um exercício que conversa com o tempo. Não tenta vencê-lo, mas adaptar-se a ele com inteligência. Outra vantagem da elevação posterior é o impacto direto na postura e na simetria. Quando o deltoide posterior está fraco, o corpo puxa o peso todo para frente. Peito encurtado, ombros girados, trapézio tenso. Mas quando essa região se fortalece, tudo se equilibra. A respiração melhora, o pescoço relaxa, a coluna ganha espaço. É como se o corpo inteiro respirasse melhor. A melhor execução acontece com foco no detalhe. Respiração controlada, pés firmes, costas estáveis e mente presente. Quando você sente o músculo trabalhar lá atrás, no ponto certo, percebe que não é só sobre estética, é sobre longevidade articular. A elevação posterior é o exercício que fecha o ciclo da força de forma inteligente, o que garante que seus ombros continuem fortes, firmes e livres de dor pelos próximos anos. O que realmente diferencia quem constrói ombros fortes e seguros de quem acumula dor e frustração é simples: intenção. Depois dos 40, o corpo não perdoa o improviso, ele exige precisão. Cada repetição precisa de propósito, cada movimento precisa de controle. Não é o peso que transforma, é a maneira como você o conduz. Os ombros são a articulação mais móvel do corpo humano e, por isso mesmo, uma das mais vulneráveis. O mesmo encaixe que te permite levantar o braço em qualquer direção é o que torna fácil perder o alinhamento e sobrecarregar o manguito. Mas quando você entende a engenharia do movimento, o cenário muda. O corpo se reorganiza, os músculos voltam a conversar entre si e a força se distribui de forma inteligente, não agressiva. Esses 4 exercícios, o desenvolvimento, a elevação lateral, a frontal e a posterior, são o núcleo do que realmente funciona. Eles não competem entre si, se completam. Um ensina o corpo a empurrar, outro a estabilizar, outro a projetar força e o último a sustentar tudo com equilíbrio. Juntos, formam uma espécie de cintura de proteção, que mantém os ombros firmes, livres de dor e prontos para qualquer movimento. A diferença começa na execução. Respiração controlada, postura alinhada, cadência constante. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Quem domina o básico com técnica supera quem vive trocando de exercício sem direção. É isso que constrói o tipo de força que permanece, aquela que você sente até nas tarefas simples do dia. Erguer um objeto pesado, empurrar uma porta, carregar uma sacola sem desconforto. E há um detalhe que só quem passa dos 40 entende. Força de verdade é aquela que dura, a que protege o corpo em vez de desgastá-lo, a que melhora a postura, a cineosinatus, a circulação e até a confiança com que você se move. O treino inteligente não é um show de repetições. É uma conversa silenciosa entre o corpo e a técnica. No final, o resultado é mais do que ombros fortes. É liberdade de movimento. A sensação de estar sólido, ereto, confiante, de poder se mover sem medo, sem dor, e com a certeza de que cada série está te deixando melhor, não mais vulnerável, porque o verdadeiro sinal de força não está no tamanho do músculo, mas na estabilidade de quem o sustenta. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa em treinar com inteligência, e isso já te coloca à frente da maioria. Então, antes de sair, faz o seguinte: verifique se já está inscrito no canal. Assim, você continua recebendo treinos diretos, seguros e eficazes, sem enrolação. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que você quer mais vídeos como este, e ajuda essa mensagem a alcançar outros homens que também querem treinar sem dor. E meninão, ciúme, conta nos comentários. Se você quer ombros fortes, escreva força. Mas, se o seu foco é proteger as articulações e treinar com segurança, escreva estabilidade. Quero ver de que lado você está. E claro, não saia ainda. O próximo vídeo está aparecendo na tela agora, e ele é a continuação natural desse conteúdo. Assista e descubra o próximo passo para deixar seu corpo ainda mais forte, estável e preparado para os desafios do tempo.